essa noite eu quero ministrar sobre uma coisa que talvez fale profundo para você. O tema dessa mensagem é: qual é a hora de desistir? Em São Paulo, essa semana, o Espírito Santo ministrava em cima desse tema. E ele vai ter como referência Lucas, capítulo 15. Eu convido você a abrir. E eu lendo o texto, refletindo ali sobre o que o Espírito Santo falava no meu coração, e eu pensava, Senhor, isso é muito profundo. E isso fala muito profundamente a uma geração que não sabe exatamente o que quer dizer a palavra perseverança. Perseverança é uma palavra que eu li, que tem escrito na Bíblia, o pastor já falou algumas vezes, mas eu não entendo muito bem o que isso quer dizer, não. Pois bem, então vamos falar diferente. É para você, tá falando a mesma coisa sempre? Então hoje vamos falar diferente. Vamos falar da hora de desistir. Então vamos falar de perseverança. Então vamos mudar, pastor, está falando muito sobre perseverança. Então, tudo bem. Hoje eu vou falar o contrário, sobre desistência. Convido você a abrir a Bíblia em Lucas 15 e acompanhar comigo. O versículo 1 vai falar o seguinte: todos os publicanos e pecadores estavam reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Jesus, eu acho que Jesus olhava para... licença poética. Jesus devia parar, olhar para cara desses caras, assim, ai meu Deus do céu, cara, respirar. Tem que ter amor, tem que ter paciência. Aí Jesus saiu e falou: vamos fazer o seguinte, eu vou contar para vocês esta parábola. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Verso 8. Ou qual a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. E eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E a terceira seria a parábola do filho perdido. No verso 11, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Mas eu paro aqui. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar essa ministração dessa noite. Eu peço que o Senhor nos direcione o que falar, como falar, em nome de Jesus, para que possamos ser alcançados pelo que o Teu Santo Espírito deseja para essa igreja. O que eu te peço em nome de Jesus, desde já apresento um ambiente espiritual que está ao nosso entorno, nós consagramos tudo a Ti e pedimos ao Senhor que esteja protegendo, guardando, nos livrando de todos os ataques, ciladas e setas em nome de Jesus, para que nós possamos receber plenamente. E ao final disso tudo, possamos voltar para nossas casas cheios do Teu Santo Espírito e possamos transbordar no nosso ambiente, em nome de Jesus. Amém. Eu começo essa ministração fazendo uma pergunta para cada um de vocês. E eu falo para cada um de vocês, tira aquele bebê que está me olhando ali, né? Eu acho que todos têm capacidade de concatenar as suas ideias e trazer uma resposta, até mesmo porque vocês já têm experiência de vida para tal. Quando temos tratado de coisas que perdemos na nossa caminhada, eu preciso perguntar: algum de vocês já perdeu algo precioso? Eu vou dizer para vocês que uma das principais coisas que nós podemos perder na nossa vida não são parentes, não são amores, não são provas, não são chaves,
às vezes um cartão de crédito e foi clonado. Mas eu posso dizer que uma das principais coisas que nós perdemos na nossa vida é o tempo. Porque o tempo não volta atrás. Então quando você para e pensa sobre um irmão que eu perdi e eu sinto saudade, e eu sinto que eu perdi algo importante, na verdade está relacionado ao quê? A você parar e pensar, poxa, quantas vezes eu tive a oportunidade de estar com ele, mas eu priorizei outras coisas. E aí você fala, poxa, eu não tive um tempo de qualidade com ele. Aí às vezes você fala, poxa, eu perdi os meus pais. Mas será que de repente você, quando teve a oportunidade de ficar em casa mais um pouco, você se precipitou para morar numa república com amigos, porque você achava que aquilo era mais gostoso, era mais maneiro, era mais divertido? E aí de repente quando você viu eles se foram e você perdeu um tempo de preciosidade de estar com eles? Ou de repente você estava querendo muito passar num concurso específico, mas você jogava muito videogame, não sei como adolescente que pode assistir isso. Adolescentes jovens também, né? E adultos também, tem adulto que é viciado em videogame. E aí de repente você chega e fala, poxa, mas eu queria tanto isso, mas eu apliquei muito tempo fazendo outras coisas e que me faltaram um tempo precioso para tal. Então nós podemos ver que muitas vezes nós perdemos o tempo. O tempo nos é roubado, ou simplesmente nós deixamos que ele seja levado, onde coisas preciosíssimas acabam ficando para trás por causa da nossa negligência de cuidar dele. Bom, a gente leu duas parábolas aqui e as pessoas trabalham normalmente de forma estanque, mas isso tudo faz parte de um contexto que Jesus fez. Ele deixou muito claro que diante daquele questionamento daqueles homens religiosos, ele propôs parábolas. E na verdade era uma tríade que vai terminar no filho pródigo. Mas a terceira parábola já é muito explorada nos púlpitos, então eu senti claramente que eu deveria trabalhar as duas primeiras. Não que a terceira não seja importante, não é isso. Mas ela já é muito explorada e ela como sendo a maior das três, então ela por si só já traz uma história, e se eu não me engano a gente tem até no canal uma ministração falando sobre o filho pródigo. Mas eu quero chamar você a refletir sobre esse começo dessa história. E agora eu vou na história dessa mulher. Aquela mulher tinha moedas, que eram moedas relativamente valiosas. Por quê? Há quem diga que quando você pega para estudar esse tema, ele vai falar que ela é sobre um bom dia de trabalho. Então um dia de trabalho muito rentável daria uma moeda daquela. Então se você para pensar que as pessoas trabalhavam para sobreviver em meio à pobreza, se as mulheres conseguiam juntar aquela, fazer uma juntada de moedas de alto valor, na verdade alguns vão falar sobre aquilo ser o dote da mulher, para que ela pudesse fazer um casamento. Outros vão falar sobre a questão de aquilo ser uma aposentadoria, uma administração de uma aposentadoria. Outros vão falar sobre um ornamento que vai trazer honra ao marido. Não importa qual dessas vertentes você acredita como sendo a verdadeira, como sendo a principal, existem escolas de pensadores diferentes que vão falar sobre isso, mas o que me chama a atenção é que Jesus trouxe um algo a mais por trás disso. E é isso que eu quero explorar. Esse algo a mais. Bom, ela tinha reservas, isso é fato. E o que aconteceu com essas reservas dela nessa história? Ela perdeu quantas moedas? Ela perdeu uma, e hoje a gente aproveita e estuda matemática também. Então, se ela perdeu uma de 10, o que vai acontecer? Eu posso dizer que ela teve uma perda de 10% do seu capital. Ok? É uma conta simples. Ela tinha 10, perdeu 1, perdeu 10%. Se é de convir que quando você trabalha arduamente durante anos para ter um capital de conforto, de reserva, e no estalar de dedos você perde 10% dele, você concorda comigo que esse valor é importante? Sim. Algumas pessoas aqui investem na bolsa de valores. Você tomar um baque e acordar e sua carteira de ações cair 10% num dia, você realmente vai ficar chocado, vai ser um choque para você. É que às vezes a gente fala de valores assim e a pessoa, tá, beleza. Então eu quero te contextualizar. É a mesma coisa que você bater com um carro que você comprou hoje de 100 mil e aí você manda para manutenção e aí quando você vai reavaliar ele agora está valendo 90. Aí, pô,
Mas por quê? Porque ele agora tem uma batida. Então eu perdi 10% do capital que eu tinha investido. Eu tenho uma carteira de ação, e aí quando você vai ver no dia seguinte, perdeu 10%, caiu 10% das ações que você comprou, e você olha e fala, eu perdi 10% do que eu tinha. Então assim a coisa fica mais contextual, né? Você consegue enxergar de uma forma melhor. Ou até mesmo como aconteceu nesses dias de lockdown, esses dias de pandemia, algumas empresas negociaram para que se não houvesse uma demissão em massa, eles fizeram redução salarial. Isso foi acordado para o governo, para que as pessoas não ficassem desempregadas, não virasse um grande problema social maior ainda do que já estava acontecendo. Então as pessoas tiveram o quê? Redução salarial, agradecendo por isso, porque a opção B era ser mandado embora. Então você vê que perder uma porcentagem daquilo que você tem de segurança é realmente um grande baque. E esses dois homens vão falar sobre isso, sobre recuperar o que estava perdido. A diferença é que o primeiro tinha 100 ovelhas e ele sai à procura de uma somente. Então você pode falar que o prejuízo dele seria menor. Mas o que ele está nos demonstrando ali? O que é entender que é amor por aquilo que está na sua mão. Não importa que era uma pequena perda. Ah, mas daqui a pouco elas procriam, já recupera isso, se é amor. Não é isso. Na verdade, o que a gente está falando é que ele tinha coisas preciosas, coisas que estavam sob a sua guarda, sob a sua proteção, sob o seu cuidado, e de repente ele negligenciou, ele vacilou. Ah, mas a ovelha burra, a ovelha literalmente desviou do caminho das outras. Mas qual é o objetivo daquele pastor que não está velando por elas, não está protegendo elas, não está olhando para elas? E é muito interessante quando você vê alguns lugares religiosos, vamos colocar de uma forma para ficar bem superficial, né? Onde literalmente as pessoas te convidam a participar financeiramente daquele meio, daquele complexo, mas quando você está sentindo dor em casa, quando você está literalmente mudando a sua postura, muitas pessoas não conseguem enxergar o que está acontecendo com você. Mas acredite, muitas pessoas gostam disso, porque elas sentem prazer em sentir força. Eu lembro que eu tinha um amigo que às vezes estava assim, tipo, hoje o tempo mudando, e ele olhava e falava assim, caraca, o tempo está mudando hoje, aí eu vou ficar em depressão. Como assim, cara? Ah, o tempo está ficando down, tá nublado, vou ficar em depressão hoje. Ele botar a música de fossa, aí ligar pra namorada, brigar com a namorada, tô mal hoje. Eu falei, cara, isso, que maneiro, que curtição. Hã? Apertou um botão, hoje eu tô afim. Aí, como acho que tem acho que é o Facebook, né? Como estou me sentindo hoje? Estou me sentindo depressivo. Né? Aí no dia seguinte, hoje acordei bem, brilhando como o sol. É assim, cara, mexer com as emoções dessa forma, né? Cada um. O fato é, ele tinha responsabilidades e ele estava ali para cuidar daquelas 100 ovelhas. E do momento que ele perde uma, ele não se contenta, ele deixa as 99 no aprisco, ela deixa as 99 em lugar de proteção, até mesmo com os pastores auxiliares, e ele sai à procura. Mas eu acho que o versículo principal desse texto, e que é muito pouco explorado, é o quê? Quando ele saiu para procurar, o que aconteceu? Ele parou em que momento? Ele parou somente quando encontrou. Então esse aqui é um grande exemplo que a Bíblia nos fala sobre perseverança na busca. Ele saiu à procura, mas ele não saiu à procura como muitas vezes você e eu saímos. Não, eu tentei, eu fiz a minha parte, eu procurei, eu me inscrevi, eu até estudei, eu li, eu falei, eu conversei, eu mandei um zap. Fiz a minha parte. Não é isso? Muitas vezes a gente fala, eu não estou me excluindo, em algumas vezes eu acabo fazendo isso também. É lógico que eu me policio para fazer o mínimo possível. Mas em algumas vezes, quando eu me olho no espelho e falo, caramba, eu não acredito que você falou aquilo, é sério mesmo? Aí eu vou lá e tento corrigir. A única diferença entre eu e você nesse ponto é isso. É que diante de um entendimento macro, eu luto contra essa minha origem pecaminosa. Talvez você esteja num outro patamar dizendo assim, poxa, eu ainda estou procurando dar desculpa, estou me especializando em dar desculpa. Mas eu quero dizer para você que esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é enfrentar. O melhor caminho é o espelho.
Eu lembro que eu vi um filme há muitos anos atrás, e eu acho que a Sandra Bullock fazia parte desse filme. E eu lembro que a filha dela tinha sofrido um acidente. E ela tinha, se não me falha a memória, cortado. Acho que ela tinha cortado. Isso, ela tinha cortado o rosto. Acho que ela tinha passado por uma janela de vidro, uma parede de vidro. E ela ficou toda cortada. E aí eu. Premonições? Não sei. Mas, e eu sei que o que me marcou é que ela foi e fez uma brincadeira com as filhas, acho que tinham 2 crianças, de esconder todos os espelhos da casa. Porque ela não queria que a menina visse como ela estava, as cicatrizes e os cortes. Então ela, vamos brincar de esconder todos os espelhos. Sabe, talvez na dramaturgia isso tenha até dado certo ali, para aquela situação, para não tirar o trauma da criança do corte, etc. Mas a grande realidade é que o melhor amigo, muitas vezes, que nós temos é o espelho. Porque a gente pode enganar o mundo inteiro. Mas quando a gente se olha no espelho, a gente sabe o que representa aquela cara que a gente está fazendo. A gente sabe, no fundo, se a gente está de falsidade ou não, se aquilo é verdadeiro ou não, se aquilo é real ou não. Amém, igreja? Então nós precisamos tirar as máscaras e agir como o Senhor nos convida a agir. Mas lembrando que talvez o nosso maior gosto seja o espelho. Porque ele está ali, ó, vendo exatamente o que está passando, não só no seu rosto, mas dentro do seu coração. Amém? Bom, no segundo história a coisa piora financeiramente. O pessoal bom de matemática, porque ali ele tinha 100, perdeu uma, agora tinha 10, perdeu uma. Ah, mas perdeu uma, só que agora a estatística está muito pior. Porque agora ela perdeu não 1%, ela perdeu 10%. Então agora a coisa é muito mais grave. E eu paro para chamar você a refletir. O que você faria se estivesse no lugar dessa mulher? Ela estava perseverando na busca. Ela lutou pelo seu objetivo. Ela queria de volta aquilo que era dela. E o que ela fez? Ela foi à busca. E aí o que a palavra vai fazer? A primeira coisa que ela toma de atitude é acender uma lamparina. Aí a gente precisa entender um pouco a história. As casas na Palestina era composta na sua quase totalidade, ou grande maioria, de casas humildes, de casas de pessoas pobres. Era uma região muito pobre. E aí você pergunta, como eram então essas casas muito pobres? Essas casas muito pobres se resumiam, muitas vezes, a um grande cômodo. E era uma casa de pedra, então essas casas de pedra não tinham janela. A iluminação que entrava nessas casas era através das portas. Então você tinha ali uma casa de pedra, né, coberta, e uma porta, onde eu abria a porta e iluminava dentro. Fechava a porta, ficava tudo escuro. E mesmo com a porta aberta, a claridade, a menos que você estivesse pegando um sol de proa, né, aquele de 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, se pondo na direção da tua porta, né, existia muitas áreas de sombra dentro da casa. Então, o que a gente precisa entender? Que as casas não tinham janelas, e a segunda coisa, os chãos eram feitos de terra batida. Então, do momento que ela deixa aquela moeda cair dentro de casa, o que ela faz? Ela acende uma lamparina. E eu refleti bastante sobre isso, porque o que significa esse acender a lamparina? Quantas vezes nós nos colocamos em problemas, estivemos em dificuldades, e nós lutamos até para fazer com que a coisa melhorasse e resolver o problema? Alguém já passou por isso? Pastor, eu já passei por isso. Eu estava numa situação e eu vi aquela situação e eu falei, isso não pode continuar dessa forma e eu vou, de uma forma ou de outra, resolver. Só que eu preciso te fazer uma pergunta. Quantas vezes você fez isso na força do seu braço? Quantas vezes você falou, não, isso tem que ser resolvido, você conseguiu enxergar o problema? Glória a Deus por isso. Mas aí agora, diante do problema, você fala, não, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 pontinhos. E aí você começa a bater, começa a lutar, começa a fazer, mexer, articular. Porque você quer ver aquilo resolvido, e isso é um bom sinal. Mas a grande questão é quando você vê, você está se debatendo, e o problema não se resolve. O tempo vai passando e o problema não se resolve. Eu lembro a situação de um afogado.
Eu lembro uma história que eu passei no Arpoador, aqui no Rio de Janeiro, onde um cara que sabia nadar, mergulhou cheio de pompa e deu braçadas de costa, braçada de frente, e ele estava lá brincando na água. Só que de repente ele pegou uma corrente de retorno. E agora aquele homem começa a bater o braço e nada dele sair do lugar. E aí ele para e ele vai mais atrás, ele bate o braço. E aí você via nitidamente que ele começou a ficar cansado. E as pessoas começaram a gritar pro salva-vidas. E eu lembro que o salva-vidas fez uma coisa que... Eu lembro até a frase que falava assim: a gente vai te processar, você vai ser preso se ele morrer. E o salva-vidas com o pé de pato na mão, da areia, só fazia assim pra ele, ó. Apontava pro lado, e ele braçava. E ele, vai, ajuda ele tá quase morrendo. Sei que o salva-vidas fazia assim pra ele, balançava o pé de pato, e quando ele olhava, fazia assim, ó. Apontava pro lado. Depois de várias... E aí eu parei e falei, cara, não é possível, cara. O salva-vidas tá... Aí um monte de gente começou a gritar, pro lado. Até que tem uma hora que aquele homem, no meio do desespero que ele estava, de tentar salvar a sua vida, ele conseguiu não somente ver, mas ele literalmente enxergou o que as pessoas estavam fazendo. E ele deu algumas braçadas para o lado. E parecia até uma brincadeira. Ele andou talvez 2 metros para o lado. E ele voltou calmamente nadando para a margem. Aí o pessoal, puxa, olhou para o salva-vidas, voltou. Você está vivo, está bem? Tá, voltou para a cabine dele. Muitas vezes a gente está tentando resolver sozinho, a gente está tentando de coração. Mas às vezes tem pessoas à sua volta que são experientes, que estão vendo aonde o problema está. E por mais que a decisão da abraçada seja tua, às vezes ele tem a orientação certa para te ajudar para que lado seguir. É lógico que se você tiver um pastor como esse das 100 ovelhas, se você tentar, quando chegar o momento certo, ele vai pular em cima e ele vai entrar na água para tentar salvar a tua vida. Mas aí é interessante a gente falar que até mesmo no momento de salvamento, você precisa colaborar. Porque se você não colaborar, você pode colocar em risco não só você, mas também o salva-vida. E se der mole, você pode até matar os dois. Então, convido você a, primeira coisa, diante de uma situação de dificuldade ou de perda, é acender a lamparina. É trazer luz para o problema. E o Senhor fala que Ele é a luz do mundo. Então nada melhor do que você trazer a luz do Senhor para a sua história, para a sua vida. Para que Ele possa te orientar e te ajudar naquela procura. E olha que interessante. Ele não está dizendo com isso que Ele vai fazer por você, mas Ele vai te mostrar a melhor forma de fazer. Porque, como eu já disse algumas vezes, e repito mais uma vez, sem problema nenhum, a nós cabe o possível e a Deus o impossível. Nesse caso da dracma, ela precisava o quê? Ela precisava de um algo a mais, de um elemento a mais. E que elemento era esse? A luz diante dos seus olhos. Ela poderia ficar ali horas e horas tateando, buscando, varrendo, e com muita dificuldade, porque você para pensar, ela teria que ir varrendo, tentando, até sentir uma resistência. Olha só que uma situação que a gente sabe que na Palestina tem uma outra característica de solo, que é o solo pedregoso. Então, quantos falsos, né? Opa, bati em alguma coisa? Uma pedra. Opa, bati em outra coisa? Uma pedra. Pensa a dificuldade que era essa procura dessa mulher, você que é dona de casa e varre casa, sabe? Hoje em dia com piso, sintecada, maravilha. E não reclame mais, minha irmã, pelo piso que você varre. Pensa uma casa de chão de terra, como é que o negócio é feio. Pois bem, mais à frente ela vai agora para a segunda coisa. Ela precisou agir. A luz foi colocada. Agora ela precisou lançar a mão da vassoura e agir. Ela teve que varrer. Mas depois de tentar algum tempo, ela viu que isso não estava sendo suficiente. Aí você pergunta, como é que você sabe disso, pastor? Volta lá no texto e tem uma palavra-chave ali que eu queria que você visse, não sei como é que está a tua tradução. Mas quando a gente pega na King James e na revista atualizada, vai falar que ela procurava diligentemente. Varre a casa que a procura diligentemente. Diligentemente, trazendo. Ela procurou de uma forma intensa, trazendo. O texto me permite imaginar que
Visto que não estava dando certo com a vassoura, ela partiu para outra estratégia. E qual era a outra estratégia? Tatear o chão. Então ela precisou fazer agora uma terceira coisa. Ela precisou buscar de uma forma perseverante. Ela resolveu não desistir mesmo diante de agora eu tendo luz, depois de tentar com a vassoura não deu, agora eu vou procurar de uma forma diligente. Eu vou me entregar. Porque a palavra fala que ela não desistiu até encontrar. Então ela foi o quê? Agora eu preciso dobrar os joelhos e eu preciso estar perto do pó. Sabe, enquanto eu lia isso, eu me emocionei. Porque o Espírito Santo ministrava no meu coração, dizendo que muitas pessoas estão passando grandes problemas. E só falta um detalhe: se humilhar. As pessoas hoje estão num nível de soberba tão grande, às vezes consciente, às vezes inconsciente, que não conseguem entender que existem horas que a gente pode procurar o nosso Pai, a gente pode conversar com Ele de qualquer forma, em qualquer lugar, em qualquer momento. A própria Deuteronômio 6 vai falar: buscar em tempo e fora de tempo, andando pela cidade, parado em casa, pelas estradas, fale com seus filhos, fale da palavra, né? Evangelize. Ok, amém. Mas eu estou falando do momento do em secreto. Porque existem coisas que a gente perdeu em secreto, que a gente só vai achar no secreto. É dentro de casa. E se a casa estava escura, eu convido você, a primeira coisa é acender a luz. É trazer a luz de Cristo para dentro dessa casa. A segunda coisa é buscar ferramentas para resolver, que às vezes dá certo. Mas se não está dando certo, eu convido você para o capítulo 3 dessa história. A busca diligente, a busca humilde, a busca de entrega, a busca de botar o joelho no chão, literalmente, e botar o rosto no pó. Eu não sei se você tem esse costume de orar dessa forma ou não, a gente pode conversar sobre isso, a gente pode até fazer um estudo na quinta-feira sobre isso, sobre formas de busca e formas de oração. Mas existem respaldos bíblicos para falar sobre o buscar no secreto, sobre se humilhar, sobre botar o rosto no pó. Eu não estou inventando. Está escrito em diversos lugares da Bíblia Sagrada isso. E eu convido você a refletir sobre isso. Porque quando aquela mulher estava perdendo algo muito precioso, ela foi para o pó procurar. Mas aí a gente chega ao quarto passo dessa história. E qual é o quarto passo? O momento que ela conseguiu encontrar. E ela conseguiu de volta. Da mesma forma que aquele homem, quando ele conseguiu encontrar, que ele conseguiu de volta, os dois fizeram a mesma coisa. Eles chamaram aqueles que faziam parte do seu convívio. E aí você pergunta, por que chamar aqueles que fazem parte do seu convívio? Porque normalmente, quando nós estamos em dificuldade, a quem nós procuramos? As pessoas do nosso convívio. Você chega na igreja, eu estou precisando de ajuda em oração, eu estou precisando de uma situação, eu estou precisando de uma cesta básica, ou você liga para um tio, para uma mãe e fala, poxa, eu estou precisando de um socorro, estou precisando de um help, eu estou passando por isso. Normalmente você divide essas situações problemáticas com as pessoas que estão no teu entorno. E o que a Bíblia nos dá uma aula maravilhosa aqui? Quando você resolve o seu problema, é muito importante você ir aonde? Exatamente aonde você esteve. Trazendo um problema, trazendo agora a solução. Eu preciso reunir com vocês que estavam lutando comigo, buscando comigo, orando comigo. Eu preciso agora, em ação de graças, testemunhar, dizendo que o quê? O nosso Deus foi favorável para mim e eu encontrei o que estava perdido. Eu recuperei o que me tinha sido roubado. Eu estou em alegria. Então se alegre, você chorou comigo, agora está na hora de você se alegrar comigo. Sabe, eu acho que uma das coisas mais tristes que nós temos na Bíblia é a ingratidão. Você não chegar exatamente no lugar ou com as pessoas que você pediu socorro. E você chegar lá e falar assim, eu quero... Porque tem uma coisa guardada aqui. Quando você fala com pessoas do Ministério de Oração pedindo ajuda, quando você consegue trazer essas pessoas um feedback positivo, você fortalece elas. Mostrando que está assim, dando certo, está sendo resultado. Então, você alimenta o ministério de intercessão com o quê? Com o seu testemunho. Você fala, meu irmão, eu quero te agradecer porque vocês estavam aqui no ciclo de oração buscando por mim, junto com o Dental, buscando com vocês. Eu tentei, eu me ajoelhei, eu tateei, o Senhor abriu os meus olhos, eu fui no lugar certo e achei. Então eu quero trazer um culto em ação de graças com vocês.
Eu não quero ir na outra igreja, eu quero chegar aqui, porque vocês lutaram comigo. Então eu quero fortalecer a fé de vocês, dizendo, deu certo. Glória a Deus por isso. Além de você pegar numa lista de pendências de oração, você poder chegar e falar assim, ó, caso 25, resolvido. Ok, deu certo. Caso linha 37 do caderno de oração daquele ciclo de oração, resolvido. É isso que o Senhor está falando. Volta no lugar onde você estava, no lugar que você pediu socorro, para essas pessoas e dá testemunho com elas. Motiva ela, você motiva e ajuda, né? Para a fila poder, para que o pessoal comece a chorar mais por outras causas. Amém, igreja? Já passei diversas vezes por isso e sei o que é isso. Uma outra coisa que me lembrou agora, sobre a questão de nós precisamos de luz na nossa busca, foi na primeira oportunidade que eu tive de mergulho com escafandro, né? Mergulho com ar comprimido. E aí, depois que você desce mais de 5 metros, dependendo da claridade do tempo, se o tempo estiver nublado, você literalmente, tem uma hora que você olha para um lado, olha para o outro, e você tende a se perder dentro do mar. E é uma sensação desesperadora. E sabe o que é o mais interessante? É quando você chega no fundo. Que aí você continua. E aí quando você chega, toca no fundo, você fala, pelo menos agora eu sei. Se o fundo tá para cá, é só eu fazer aqui, né, um ângulo matemático, né? Acho um ângulo reto de 90, tá vendo? Vocês que são estudantes que acham que isso não serve para nada, serve para salvar a vida. Ó. No fundo do mar você fala, ângulo reto, 90 graus. Se o chão tá aqui e eu fizer o ângulo de 90 graus e começar a andar, eu vou chegar lá em cima no espelho da água, né? Então, estudantes, olha aí, você que pensa que tem algumas coisas aqui, para que eu estudo isso? Quem nunca fez isso, né? Para que eu estudo isso? Eu não vou ser isso, eu não vou ser aquilo. Olha aí, ó. Então tá aí, ó. Você já achou uma forma de salvar a sua vida na água. Mas é uma sensação que você tem que literalmente parar, respirar, porque senão o desespero vem. Com o desespero você começa a respirar mais rápido, o seu oxigênio acaba mais rápido. Mas é quando você para, se acalma, você começa a procurar e você vê que tem um lugar que está um pouco mais claro que o outro. E aí você sabe, opa, para lá, é para cima. Mas eu preciso descer mais ainda? Então tudo bem, eu vou no caminho contrário até chegar ao fundo. Às vezes você tem que pegar alguma coisa no fundo, perfeito? Então não se desespere em meio à escuridão. Lembre-se, sempre existe um norte. E é isso que a gente tem que procurar. Amém? Bom, para terminar essa mensagem, eu falando sobre a questão da tristeza, da alegria, do desespero, das emoções que essa mulher passou. E aí o Espírito Santo me trouxe algo a mais. De um dia que eu vinha do serviço e as pessoas falavam sobre uma liga que é a Champions League, um campeonato famoso europeu. E eu lembro que no serviço as pessoas estavam falando sobre os 2 jogos que iam acontecer, né, 2 dias seguidos. E que o primeiro dia tinha sido um jogaço e agora seria o segundo jogo. Eu confesso que eu não sou, como disse, eu brinco aqui de futebol, mas eu não sou mais aquele cara fanático de futebol. Já fui um grande apaixonado por futebol, mas hoje em dia não. Eu torço, comemoro, brinco, mas nada que aquilo vai mexer, vai tirar lágrimas dos meus olhos, né, vai me fazer brigar com pessoas por causa daquilo, de forma alguma. Mas sabe aquele negócio que fica curioso no teu, né? Poxa, esse jogo, tanta gente está falando desse jogo, esse jogo deve ser um bom jogo. E era coincidentemente o time que o Neymar jogava, que era o Barcelona. E o Barcelona ia jogar com um time da França. E aí tem uma característica desse time da França. Esse time da França era um time de um sheik árabe, se não me falha a memória. Era um time muito rico. E os sheiks árabes se juntaram e compraram um time de futebol na Europa, mais precisamente na França. E esse time estava andando de vento em popa, tinha comprado muitas estrelas e estava numa fase avançada desse campeonato de Champions League. E alguns inclusive falavam que ele tinha uma grande chance de ser campeão naquele ano, que foi em 2016. E o que acontece? O grande Barcelona de Neymar, de Messi, foi jogar na França contra esse time. E para surpresa de todos, eu acho que ninguém podia prever aquilo, ele tomou de 4-0. E agora, o grande Barcelona cai diante do time do Sheik, literalmente de 4. Mas eu preciso voltar na matemática, a gente está estudando matemática. Você fala assim, mas pastor, eu não entendo de futebol, o que você vai falar agora? Então eu vou te explicar.
Em campeonatos como esse, que se chama mata-mata, então um jogo de ida, um jogo de volta na casa de cada país, né? Você joga uma rodada, uma semana no país, na outra semana você joga na casa do adversário no outro país. Então o que acontece? Quem ganhar os 2 jogos, é lógico, passa para a próxima fase. Isso aí fica até óbvio. Quem ganha um e empata o outro, também avança. Mas se cada um ganha um, e agora? Como é que a gente faz? Eles vão para o critério de desempate, que é o saldo de gols. Então eles analisam quantos gols, um ganhou um jogo, outro ganhou outro jogo, então quantos gols um fez, quantos gols o outro fez. Quem fez mais gols é o que vai seguir para frente. Perfeito? Então só para dar uma explicação, porque de repente tem gente que não gosta de futebol, eu preciso explicar isso. O fato é, o time da França ganhou o primeiro jogo e fez 4 gols. Traduzindo, era uma tarefa praticamente impossível que o Barcelona tinha pela frente. Jogar no seu estádio na semana seguinte e conseguir fazer não somente a vitória, mas ele precisava ganhar de 5 gols de diferença contra o time arquimilionário de grandes estrelas, que era o Paris Saint-Germain. Pergunto eu a você, se você fizesse parte do time do Barcelona e tivesse jogado hoje e tivesse saído do país vizinho, perdendo de 4-0, como você voltaria para sua casa? Eu acho que humilhado alguém ponto eletrônico falou aqui humilhado. Eu falei, eu acho que humilhado seria, eu acho que o café da manhã já, né? O almoço acho que conseguiria até estar pior, né, se você desse mole. Né? Porque você acordaria humilhado. Hã? Na real, não tem jeito. Na hora do almoço, acho que você veria todas as reportagens, os comentaristas esportivos, leria os jornais, os sites, e alguém falaria para você, você tem uma carreira brilhante, mas dessa vez não tem jeito. Eu acho que a sua própria esposa já olharia, né, seus filhos, pô, pai, jogou bem e tal, tem um campeonato nacional aí ano que vem e tal, mas tipo assim, agora já era. Agora não tem jeito. Vocês fizeram o melhor de vocês tentaram, mas era o dia deles. Vocês concordam comigo que na sua grande maioria as palavras que viriam aos seus ouvidos seriam palavras de desânimo? E eu estou tentando dizer não na totalidade, eu estou tentando olhar de uma forma otimista, onde praticamente todas as palavras que viriam aos seus ouvidos naquela semana ou aquele negócio tipo assim, pô, legal, tentou, puxa, valeu mesmo, né? Quem sabe de uma próxima vez, né? Aquela palavra palavra derrotista, mas com creme de sonho por cima, né? Aquele creme amarelo, docinho, né? Bonito, mas por baixo derrota. Ou então aquela pizza recheada de chocolate com morango, né? Mas por baixo derrota. Aquele negócio tipo assim, puxa, você é uma excelente namorada e que me fez muita alegria. Quando começa assim, você já, vai ter uma hora que vai ter uma vírgula. Quando vier essa vírgula, eu lembro um amigo meu que falou assim, cara, se você passar por isso, o cara começar a falar isso tudo, você levanta e sai e vira as costas. Certo? Porque você já sabe como é que vai terminar, então não dá nem um gosto de terminar contigo. Já levanta e sai saindo. Estratégia para os adolescentes aí, ó. Estratégia de... Deixa falando sozinho, porque isso normalmente vai dar problema. Mas às vezes essas pessoas estão profetizando sobre a tua vida e elas nem se tocam nesse manual de mau caratismo, mas acaba sendo um manual profético. Você é uma pessoa maravilhosa. Então você vai, recebo. O homem que vai casar contigo vai ser um sortudo. Recebo. Amém. Recebo. Várias profecias. Terminou. Isso aí foi uma pena. Mas as palavras maneiras aí pode receber. Que saem uns negócios bonitos, emocionados. Às vezes vem até com lágrimas, né? Vem emocionado e tudo. O fato é, o Barcelona não se escondeu em casa na semana seguinte. E no esporte tem uma situação que você pode não ir ao estádio, faltar e perder por WO. Ele podia, tipo assim, não, faz o seguinte, já perdi de 4-0 lá, não vou nem jogar essa semana não. E aí a gente falta e perde pro WO e acabou. Pelo menos no qual a gente perde demais. É o que alguns falariam. Pô, se você tomar um WO, você não perde mais de 4 de novo. Não vai pro 7-1, né? Não vai ficar mais feio ainda. A outra falou de 7-1. Não fala de 7-1 no Brasil não, que esse negócio é traumático. O fato que muitas vezes a gente não percebe são os detalhes das coisas. E não se resume a um time de futebol. E é aí que eu quero chegar com vocês.
Igreja do Senhor Jesus. O time de Barcelona, o time do Barcelona, está situado aonde? Em que país? Espanha. Na Espanha, perfeito. Mas a pergunta seguinte é, em que área da Espanha? Eles estão na Catalunha. E qual é a característica da Catalunha? Um povo guerreiro. Eles são um povo guerreiro que estão em meio a um embate separatista da Espanha já há alguns anos. Então, eles não são qualquer um. Eles não são qualquer um. E aí vem a reflexão, Igreja do Senhor Jesus, eu assino de novo isso. Nós não somos qualquer um. Mas tem muito cristão que está se portando como qualquer um. Como qualquer derrotado. Só esperando a hora certa para dar sinal e descer. Só esperando a hora certa para dar sinal e se abandonar e levantar a bandeira branca da derrota. Pedindo clemência. Mas esse time de futebol não se resume a um time de futebol. Ele está situado num local onde a população que torce por esse time são de pessoas guerreiras. São de pessoas aguerridas. São pessoas que estão com um sonho que está muito acima do futebol. Que quando vê o time deles entrando em campo no campeonato estadual europeu, eles não entendem como pura e simplesmente um time. Eles entendem como uma seleção. Porque eles, quando olham para aquela camisa, eles já conseguem sonhando que aquela seja a camisa da seleção nacional deles. Porque eles querem se separar. Você está entendendo onde eu quero chegar? O que eu estou dizendo? Literalmente, essas pessoas acabam nos dando uma lição como igreja, que muitas vezes nos apequenamos. Muitas vezes só estamos esperando o momento de falar, eu desisto. Diante de qualquer dor, dificuldade, falar não tem como. Mas aquela mulher e aquele pastor nos dão grandes lições, e essas lições foram ensinadas pelo próprio Senhor Jesus. Onde essas pessoas buscaram diligentemente os seus sonhos, recuperar o que foi perdido. E é isso que eu quero te motivar, Igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos sair à busca daquilo que foi perdido. Aquele talento que nós tínhamos que foi perdido. E não adianta se esconder e tentar botar a culpa no mundo. Nós precisamos olhar nos espelhos. E olhando no espelho, lembrar exatamente do que aconteceu. É só um exemplo. É de repente aquele batom que eu passei, ou aquele brinco que eu coloquei. É só a situação hipotética, por favor. Mas você sabe onde foi o start da coisa. De repente foi naquele momento que eu cortei o cabelo de uma outra forma. Porque às vezes não se resume ao brinco, ao cabelo ou ao batom. Mas o que estava intencionado quando aquilo aconteceu, é isso que eu estou falando. É você trazer a memória e falar assim, isso está acontecendo porque num dado momento, num delta T da minha vida, eu tomei essa decisão errada. E dali para cá as coisas estão mudando na minha vida. É isso que o Espírito Santo ministrava no meu coração, naquele quarto de hotel. Enquanto vocês estavam aqui na quinta-feira no culto, eu estava sendo ministrado pelo Senhor orando. Fala para a minha igreja, aonde a dracma caiu. Fala para a minha igreja, aonde eles se perderam. Fala para a minha igreja, aonde o brilho sumiu. Fala para a minha igreja, onde ele pensou em desistir, quando ele começou esse pensamento de desistência, de derrota. Fala para a minha igreja. Porque assim como essa mulher buscou diligentemente, tendo a luz de Cristo, e me permita o paralelo, iluminando seus caminhos para que ela pudesse buscar de uma forma diligente. Assim como aquele pastor teve o cuidado de deixar as 99 protegidas e saiu diligentemente para procurar a perdida. E aí é muito interessante que em meio àquele deserto de possibilidades, quando a gente está numa situação como essa, a gente para e pergunta, Senhor, qual é o norte? Para que lado eu vou? Senhor, apura os meus ouvidos para me poder ouvir o sonzinho dela. Pode estar gemendo baixinho, já sem força. Me permita ouvir, abre meus ouvidos. E a gente começa a ter um encontro novamente com o Senhor. Para que a gente possa voltar na posição que nós estávamos anteriormente. Mas sabe, deixa eu terminar essa história.
aquele time de guerreiros entrou acreditando no impossível. E aquele jogo de futebol começou, e logo nos primeiros minutos o Barcelona fez um gol. E aquele estádio, que você pode pensar, estava vazio? Não, ele estava apinhado de gente. Mesmo tendo perdido de 4-0, eles foram todo mundo lotar o estádio para incentivar o seu time. Porque eles acreditavam de verdade. E depois de mais alguns minutos, o que acontece? Eles conseguem fazer o 2-0. E terminou o primeiro tempo. Exatamente assim. 2-0. E de repente alguém pode falar assim, poxa, se conseguiu fazer 2 no primeiro, quem sabe consegue fazer 2 no segundo. E aí o desespero total foi quando começou o segundo tempo. E aos 3 ou 4 minutos do segundo tempo, o Barcelona fez o terceiro gol. Tente se imaginar, você que já foi a um estádio de futebol numa situação como essa. Teu time perdeu de 4-0 o primeiro jogo. E agora, aos 4 minutos do segundo tempo, você faz 3-0. E eu fico imaginando aquelas pessoas, falam assim, todos aqueles que falaram que eu estava jogando dinheiro fora, todos aqueles que falaram que meu time era ruim, todos aqueles que falaram que eu ia chorar essa noite, todos eles vão ter que engolir isso. E eu fico imaginando as emoções afloradas em meio àquilo tudo. E enquanto eles estavam gritando, chorando, se emocionando, o que acontece? Se não me engano foi o Cabanhas. Pega uma bola no contra-ataque. E aos 15, 20 minutos do segundo tempo, vai lá e faz um gol PSG. E nessa exata hora o Espírito Santo falou comigo, pergunta à minha igreja, como você ficaria nesse momento? Você que está no estádio, efusivo, gritando, chorando, se emocionando, falta tão pouco para alcançar meu objetivo, agora vem um revés. E agora? Como você ficaria? Como ficariam as suas emoções? Eu quero que você pare e pense exatamente nisso. Porque quando a gente sai de um jogo de futebol e vai para a vida real, eu te pergunto quantas vezes isso aconteceu na tua história. De você ter tido uma grande derrota, mas agora as coisas começam a mudar e você começa a crescer, e você começa a crescer, e você fala, tá dando tudo certo, mas de repente um espinho no dedo. O que você faz? Vão botar a mão, perdi tudo, acabou tudo de novo. Aperta o botão, que nem o outro lá. Qual é a música que bota aí pra ficar depressivo? Vou botar aquela fita que você tem escondida. Jesus, em parte sabemos, em parte profetizamos. Ninguém sabe o que é fita, mas não, tem gente que sabe, hein? Tem gente que sabe. Né? Bota aquele CD de fossa, aquele brega, aí já bota... Eu não vou nem falar o nome do cantor lá de Pernambuco, não, para não dar jabá, né? Aí bota aquele cantor de Pernambuco que já ajuda pra caramba, né? A pessoa ficar mal, né? Ficar down, aí já bota aquele cantor ali e aí chora, assim. Aí já vai lá naquele armáriozinho que tá escondido naquela garrafa. Olha só, em parte sabemos, em parte profetizamos. Bebe metade daquela garrafa daquele líquido que não devia estar na tua casa, que era pra você já ter jogado fora há muito tempo, você fala que era caro, e é porque é caro você deixar guardado. Né? Você deixa guardado porque é herança que você vai passar, é dote. Não, eu vou dar dote pro meu filho desse negócio caro. Me ajuda aí, né? Joga fora em nome de Jesus. O ralo é o limite. Tá? Joga fora em nome de Jesus. O fato é, agora estava 3-1. E eram 15 a 20 do segundo tempo. Foi exatamente quando fez 3-0 que eu escutei a vizinhança gritando. Eu falei, o que está acontecendo? Entrando em guerra. E aí eu liguei a televisão e quando eu vi, foi quando eles fizeram o terceiro gol. E eu falei, caramba, o time perdeu de 4-0. E aí, a partir desse momento, eu comecei a acompanhar esse jogo. É aí onde eu entro, que eu tinha chegado no serviço e começo a acompanhar. E o time tá jogando. Eu falei, cara, eles vão fazer a qualquer momento o quarto. Eu tô assistindo o jogo. Aí o outro time faz um. Eu falei, agora agarrou. O nego deve estar desistindo, deve estar numa alegria, numa esperança. Caramba. Mas para minha surpresa, o estádio continuou gritando, cantando, e o time continuou jogando como se fossem gladiadores. Sabe, aos 41 do segundo tempo, e eu lembro para você que não conhece de futebol, cada tempo tem 45 minutos. Aos 41 do segundo tempo, coincidentemente o Neymar bate uma falta e faz Barcelona 4-1. Agora faltam 4 minutos de jogo, mais os acréscimos que o juiz pode colocar no jogo. 4 minutos que eles continuavam sonhando com mais um gol, porque se vocês lembrar, 4 mais 1, 5, né? E 9 fora, daria 5-5, esse jogo iria para a prorrogação e para os pênaltis. Teria uma nova oportunidade.
E aos 45 do segundo tempo, eles fizeram o quinto gol. Eu confesso que eu olhei aquilo e falei, não tô acreditando no que eu tô vendo. Eles conseguiram empatar. Só que nesse momento de comemoração, por causa de bolas que demorou, ia sair, e cena de goleiro, tem umas estratégias de quem não entende futebol. Depois senta com um irmão que entende futebol, que ele vai te explicar isso com o maior prazer. O juiz deu 4 minutos de acréscimo no jogo. Então um jogo que aos 45 estava 5-1 indo para a prorrogação, tinha mais 4 minutos. E eu lembro que uma das características interessantes é que o goleiro do Barcelona saiu para o ataque. Porque agora eu não estou preocupado se eu tomar um gol, a gente não. A vontade e a gana deles de ganhar era tão grande que eles saíram. E aos 49 do segundo tempo, o milagre aconteceu. E eles fizeram o 6º gol. E esse jogo está marcado entre os 10 principais jogos da história da Champions League. O time que não desistiu até o último segundo. Um time que tinha tomado de 4-0 virou um jogo para 6-1. E eles seguiram. Sabe, meu irmão, eu não sei em que momento você está na sua história, eu não sei literalmente onde a sua dracma caiu, mas eu sei, e eu quero te dizer com toda a propriedade. Você não pode desistir. Você não pode se entregar. Porque enquanto há jogo, há esperança. Enquanto há fôlego, há vida. E o Espírito Santo quer te convidar literalmente a você tomar as rédeas da sua vida novamente e sair à procura daquilo que está perdido. Sair à procura daquilo que te foi roubado. Em nome de Jesus. Levante-se. Em nome de Jesus. E acredite no milagre até o último minuto. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus.